Vamos lá, gente. Em termos de aula de ensino à distância, eu preparei uma aula aqui sobre como são formadas as proteínas, desde o DNA até formar essas proteínas. Vamos lá. Então é o seguinte, aqui nós temos primeiro uma imagem de células. As células, elas possuem núcleo, citoplasma e aqui a membrana plasmática. E o que é o núcleo? O que tem guardado dentro do núcleo? Qual a importância do núcleo? Vamos olhar isso aí. Aqui nós temos uma célula, essa célula foi seccionada, né? Uma parte que recebeu o núcleo e a outra não recebeu. A parte que recebeu o núcleo sobrevive, a parte que não recebeu o núcleo, com o tempo ele morre e entra em lise, em quebra. Então o que a gente observa? Que o núcleo tem uma importância para a manutenção da atividade da célula. Se nós pegamos o núcleo e transplantamos para essa região sem núcleo, novamente sobrevive, reafirmando a importância do núcleo para manter a atividade celular, logo a vida, a sobrevivência celular. Então aqui nós temos o núcleo de uma célula. Toda célula que tem núcleo é chamado de eucarionte, tá certo? Vamos lá. O que nós temos? O material genético está em duas formas básicas. A heterocromatina, que é o material genético mais condensado, mais denso, e a eucromatina, que é o material genético mais claro, mais frouxo. Além disso, no núcleo nós também podemos encontrar o nucleolo, que é uma estrutura importante, que eu vou explicar posteriormente, para produzir um RNA especial chamado RNA ribossomal, que é o RNA do ribossomo, que eu vou explicar posteriormente qual a importância do ribossomo. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui o material genético, né? Ele toma uma cor, então ele é chamado de cromatina, cromos é cor, e ele parece uma linha e como se fosse um cordão, né? Essa forma mais aberta é chamado de eucromatina, é a forma mais frouxa. E essa forma mais condensada é esse mesmo colar de pontas, né? Só que mais enroscado, mais condensado, chamado de heterocromatina. Beleza. O que seria isso? Essas pontas, na verdade, são proteínas chamadas de estonas. Essas estonas, elas fazem com que o DNA, que é um fio, um filamento, ele se enrola nessas proteínas que parecem carretéis. Se elas estão enroladas, o DNA está inacessível, eu não estou utilizando o DNA. Se elas estão desenroladas e se soltam, deixa uma parte do DNA acessível, ou seja, deixa um gene, que é uma parte do DNA que é importante, ativo para a leitura. Por isso que eu costumo dizer que a heterocromatina é um livro fechado e a eucromatina é um livro aberto que eu estou utilizando a informação. Aqui nós temos o cromossomo, que é a estrutura mais condensada do DNA, né? Ele está aqui desenrolado e aqui essa região onde eu quero utilizar a informação que está contida ali, que é chamado de gene, que tem uma informação que pode ser transcrita, né? Para eu produzir um polipeptídeo, uma proteína funcional, que tem uma função. Beleza. O material genético, o DNA, ele é um filamento, mas ele é uma dupla fita. Essa dupla fita ela é formada somente de 4 nucleotídeos: adenina, timina, guanina e citosina. Então o que eu fiz aqui foi escrever, né, uma sequência de nucleotídeos, só tem esses 4 nucleotídeos: adenina, timina, guanina e citosina. Nota, ele está escrito em um sentido. Espera, professor, você falou que o DNA é uma dupla fita. A outra fita do DNA, ela está escrita no sentido contrário, tá? E nota o seguinte, quando for adenina aqui em cima, o nucleotídeo complementar da segunda fita é timina, ou vice-versa. Quando for guanina, vai ser citosina. E a gente tem uma brincadeira que é utilizar o nome de 2 cantores das antigas, né? Um é Agnaldo Timóteo e o outro é Gal Costa, para a gente saber como a outra fita de DNA, que funciona como uma fita, um backup, uma reserva de informação, a gente usa o nome de 2 cantores das antigas, um chamado Agnaldo Timóteo, outro Gal Costa. Aí a gente faz essa brincadeira para poder saber como é escrita a segunda fita. Aqui, ó, Agnaldo Timóteo, Gal Costa, Gal Costa, Agnaldo Timóteo. Então a segunda fita sempre vai ser assim,
Quando for A é T ou vice-versa, quando T for A ou vice-versa, quando G for C, vai ser C, e assim vai até você complementar a segunda fita do DNA. Lembrando, por que tem essa dupla fita? Porque é uma forma de proteger mais a informação. Eu tenho informação em uma fita e a outra funciona como uma reserva de informação, uma proteção da informação. Beleza. Quando eu quero utilizar a molécula de DNA, o que eu faço? Eu tiro uma cópia de uma fita. Essa cópia é chamada de RNA mensageiro. E quem faz isso é uma enzima chamada RNA polimerase, que lê o DNA e forma uma fita. Então, nota, enquanto o DNA é uma dupla fita, o RNA é uma fita simples. E nota, como é que ela é escrita? Aqui eu tenho a fita de DNA que eu fiz a cópia, aqui é o RNA mensageiro, né? Nota, ó, sequência ATG, adenina, timina, guanina. O RNA, qual é a diferença? Ele não tem timina. A timina vai ser trocada por um nucleotídeo chamado de uracila ou uracil. Então, para eu desenhar a fita de RNA mensageiro, é só pegar a primeira fita, copiar igual, só que trocar todas as letras T por letras U, porque o RNA não tem timina, tem uracila e é uma fita simples. Então, aqui está o DNA, eu faço uma transcrição, que é uma cópia do DNA, gerando um RNA mensageiro. Aí o RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, onde o RNA mensageiro vai ser lido agora, vai ser traduzido numa proteína, né? Então, novamente, aqui está o RNA mensageiro e através, lá no citoplasma, através do ribossomo, vai ser gerada uma sequência de aminoácidos. Então, eu vou fazer uma tradução da molécula. Nota, eu vou ler o RNA mensageiro, eu tenho um outro RNA chamado RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos, e os aminoácidos vão assim se ligando. Como é feita essa tradução, essa decodificação? Aqui está a tabela de códons, foi descoberta pelos cientistas. Aqui está o RNA mensageiro. Então, nota, eu vou olhar aqui de 3 em 3 o RNA mensageiro, vou procurar na tabela e vou perceber que ao lado tem um aminoácido chamado metionina. Então, o primeiro aminoácido que eu vou colocar aqui é a metionina. Quem vai fazer isso, quem vai fazer essa montagem é o ribossomo, mas ele precisa do auxílio do RNA transportador e dos aminoácidos para montar essa sequência de aminoácidos. Nota, e assim eu vou lendo. CGU, arginina. CAU, histidina. GUU, valina. ACG, treonina. Então eu vou olhando de 3 em 3, vou procurando aqui na tabela de códons para saber qual é o aminoácido respectivo. Nota, vai ter uma hora, ó, UGA, enfim, ou seja, não há mais leitura, eu já tenho a sequência de aminoácidos. Essa ligação entre um aminoácido e outro é chamada de ligação peptídica. E essa sequência de aminoácidos é chamada de estrutura primária. Então, no DNA, eu tenho guardado informações para produzir o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA que gera o ribossomo. Beleza? Onde eu consigo os aminoácidos? Da minha dieta. Na minha dieta tem frango, carne, aqui são os alimentos que contêm proteínas, tá certo? Nós notamos que o frango é um alimento que contém a maior quantidade de proteína, depois tem a carne vermelha, depois tem o queijo, salmão, pescada, ovo, iogurte, leite, e aqui as fontes vegetais que têm proteína, a soja, a quinoa, as lentilhas, tofu, feijão, ervilhas. Mas nota, os alimentos que têm maior quantidade de proteína, logo eu vou conseguir mais aminoácidos para produzir as minhas proteínas, tá principalmente carne branca do frango e a carne vermelha, tá certo? Apesar de nós podermos encontrar também em fontes vegetais como a soja, por exemplo, proteínas para eu usar
dessas proteínas os aminoácidos para gerar as minhas proteínas. Quando eu vou gerar uma proteína, então olha a sequência. Eu tenho material genético, eu faço uma transcrição, que é gerar o RNA mensageiro, depois eu faço uma tradução, que é ler os códons e gerar uma sequência de aminoácidos. A sequência de aminoácidos é chamada de estrutura primária. Assim que é gerada a estrutura primária, a proteína ela começa a tomar uma forma. Primeiro, ela vai gerando uma forma como se fosse uma mola, chamada de estrutura secundária. Ao mesmo tempo, ela começa a se dobrar sobre ela mesma, formando uma estrutura chamada terciária. E a união de duas ou mais cadeias de aminoácidos, cadeias polipeptídicas, vai formar a estrutura quaternária de uma proteína. Então, novamente, estrutura primária, sequência de aminoácidos. Estrutura secundária, uma forma de alfa-hélice, de mola. Estrutura terciária, ela se dobra sobre si mesma. Estrutura quaternária, duas ou mais proteínas, gerando uma proteína final. Beleza. O que é que gera essa proteína final, esse formato final? Existe uma proteína especial nas nossas células chamada de chaperona ou proteína de reação térmica. São proteínas que na hora que entra essa proteína sem formato, na hora que ela encaixa nela, essa proteína gera o formato final. Então aquela proteína que está sem uma forma adequada, ela toma aquele formato adequado. Lembrando, a forma de uma proteína vai gerar a função daquela proteína. Então, cada proteína vai ter uma forma especial para a sua função. Beleza. Quando a proteína está formada, eu posso perder essa forma. Quando ela perde a forma natural, é chamado de desnaturação. Então, desnaturar uma proteína é quando ela perde aquela forma natural. Como é que uma proteína pode perder essa forma? Calor. Se eu aquecer uma proteína, ela pode perder essa forma. Se eu botar um pH ácido ou alcalino, álcool, por exemplo, a gente está vendo aí que o álcool 70, ele tem uma função para matar, entre aspas, o vírus, que causa a Covid-19, porque o álcool 70, ele desnatura as proteínas do vírus, fazendo com que ele perca atividade. Solventes orgânicos ou mesmo hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. A água sanitária também faz isso, desnatura as proteínas. Então, por isso que o álcool 70, você lavar com o hipoclorito de sódio, vai poder fazer com que essas proteínas que causam a Covid-19, elas se desnaturem, fazendo com que o vírus perca a função. Beleza? Aqui são exemplos de proteínas. Aqui é uma proteína que é uma proteína montada, a forma dela é em computador, que é uma proteína chamada de anticorpo. Qual a função do anticorpo? É a principal proteína de defesa do nosso organismo. Aqui nós temos uma proteína que faz com que a nossa pele, os nossos órgãos tenham uma certa dureza, uma certa rigidez. Por exemplo, nossa pele, para não ficar toda mole, que é o colágeno. O colágeno também é uma proteína de resistência do tecido. Uma outra proteína é um hormônio chamado insulina, que mantém a nossa glicose, o nosso nível de açúcar normal. Outra proteína, as proteínas que formam o sarcômero, que está no músculo, que faz o músculo contrair ou relaxar. Exemplo, a actina e a miosina, são proteínas de contração. Outra proteína, a enzima do sistema digestório do nosso estômago, chamada de pepsina, que é uma enzima para a digestão. Então, nota, nós temos várias proteínas com as suas diferentes funções no nosso organismo, tá? Agora, revendo lá, eu tenho a sequência de DNA, fiz uma cópia que é o RNA mensageiro e gerei uma sequência de aminoácidos. Se um nucleotídeo lá do meu DNA mudar, olha o que pode acontecer. Eu posso mudar um único aminoácido e ter uma doença gerada. Aqui está uma hemácia, que é o glóbulo vermelho, que tem hemoglobina e transporta oxigênio normal. Aqui eu tenho uma hemácia, o glóbulo vermelho, com uma doença genética, na qual a pessoa tem um único defeito no nucleotídeo de uma parte do DNA que gera uma proteína com um aminoácido errado
e esse um aminoácido gera uma doença grave, tá? Aqui são algumas questões que vocês podem dar uma parada para tentar fazer, tá certo? Dá uma lida, para o vídeo, lê um pouquinho e tenta responder, tá certo? Então essa nossa aula sobre DNA e proteínas acabou. Eu espero que tenha sido o mais fácil possível. Vou enviar algumas perguntas para ajudar vocês nesse período aí de pandemia, tá, gente? Valeu, obrigado!